Vamos lá, galera. Eu vou mostrar exatamente como eu vou planejar um fluxo que eu estou querendo criar e como é o meu roadmap com inteligência artificial para planejar esse fluxo. Vamos lá. Ah, eu comecei conversando aqui, eu não vou ter salvo, mas eu comecei conversando com o Cloud e eu queria encontrar formas de fazer o scrapper de sites usando inteligência artificial. Qual foi a primeira coisa que eu tentei fazer? Eu conectei esse site aqui. Quem conhece Scrapper conhece esse site que se chama GeneAI. Peguei o MCP dele e conectei diretamente no Maya. E dei um prompt, vamos dizer assim, realmente que fazia tudo o que eu queria para me entregar a maior qualidade ali nos contatos que eu queria que aquela IA fizesse o Scrapper. Resultado, 500 mil de token jogado fora, porque ele fez tanta chamada ao MCP, ele recebeu tanto dado que no final das contas foi não fez sentido nenhum, mas quando a gente está nesse meio de criar automação, é realmente erros e acertos. E qual foi o meu próximo passo? Cara, tá bom, então não tem como eu centralizar tudo numa IA com MCP, com a quantidade de dados que tem que ser analisado para realmente encontrar o contato das empresas que a gente está buscando. Então, eu comecei aqui a conversar com o BIMED e gerar uma estratégia de um fluxo para fazer múltiplas pesquisas, para acessar o site, também usando a API do GenAI, que aqui é o meu teste. Então, a gente planejou no final e criou esse fluxo aqui. Só que essa versão aqui, ela ainda não é a versão final que eu vou usar, mas aqui dando um parecer para vocês. Vocês podem ver aqui que eu fui evoluindo a conversa. Quero analisar o conteúdo que enviei e explicar que usar como MCP dessa forma não está funcionando porque está recebendo muitas informações para LM. Ele gasta muito token de uma vez e não funciona. Como podemos estruturar isso? E ela deu aqui a estratégia, daí eu não gostei. No caso, ela falou que poderia fazer uma pergunta por vez, mas não fez sentido. Acha que transformar isso em um loop e se fizermos as chamadas, tratar os dados e entregar apenas o que faz sentido para ele analisar. Isso já se transformou num fluxo, que foi exatamente o que ela começou aqui a pensar, como funcionaria esse fluxo. Ela montou aqui esse fluxo e eu mandei alguns prints aqui que a gente usaria o Dina e a gente conseguiu criar um documento final aqui onde é que ela planejou exatamente como é que funcionaria esse fluxo. Só que essa versão aqui é uma versão que eu criei aqui freestyle, vamos dizer assim, não é a versão final. A versão final eu voltei lá para minha IDE, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, aqui dentro da minha IDE eu segui alguns passos muito simples. Eu usei o meu próprio time de agente especialista no N8N, que é o analista, o arquiteto e o Forge. Eu comecei com o analista. Para quem não sabe, isso aqui é uma extensão que eu criei do BIMED, focado no N8N. Deixa eu botar aqui bem no começo da conversa para mostrar para vocês. E eu entreguei o planejamento lá feito no Gemini e falei: analise esse projeto e melhore ele para o arquiteto e criar um plano para o Forge. Eu dei o roadmap do qual fase que ele está e o que ele tinha que fazer, já deixando no analista. Então ele fez algumas modificações e a gente sempre tem que ser algo interativo, no caso. Ele me mandou uma versão, estou criando esse fluxo para teste, não teremos banco de dados nele. Perfeito, ele foi lá e fez as alterações, tirou o planejamento do banco de dados. Já que esse sistema aqui não foi planejado para fazer um simples fluxozinho, eu tive que, vamos dizer, cortar as asas dele. Cara, tu tá pensando em banco de dados, eu tô só querendo criar um fluxo de teste aqui, calma. Depois eu mudei de agente, aqui já é o arquiteto, vocês podem ver, e eu falei uma série de mudanças que eu queria no fluxo, que vocês podem ver que nem é uma série, são 3 mudanças principais. Então ele fez todas, eu pedi para ele me explicar o que seriam essas mudanças. Eu troquei um no-code por um Node AI, que adicionaria um pouco mais de inteligência no fluxo. Então, falei, tá, pode começar, liberei ele para fazer esse planejamento, ele fez todas as alterações. Finalizando as alterações, eu mandei para o Forge, que é realmente quem cria o nosso JSON. A qualidade desse JSON, gente, ficou muito boa. Eu tive que fazer poucas mudanças para fazer ele funcionar em produção. Que eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele usou o MCP N8N aqui para puxar
No total teve 10 nós esse JSON. Essa primeira versão que ele me entregou já estava bem legal, mas depois de todas as validações, a versão final ficou melhor ainda. Eu vou copiar aqui a versão e vou mostrar aqui na tela do meu computador para vocês como ela ficou. Vamos lá, aqui, cara, o que eu mais gostei é que como ele tá usando as minhas pré-definições, ele já criou, ele já sabe usar o nó merge, por exemplo, ele já usou todos aqui os nós AI agents e ele tinha, não configurou, deixa eu abrir aqui, essa aqui é a versão que eu já tô editando para fazer o teste em produção. Mas esse aqui foi a versão que ele me entregou. Tá carregando aqui. Tá aqui, ó. Que legal. Deixa eu... Vamos lá, ele teve algumas dificuldades aqui, mas é algo que é facilmente configurado agora. Ele criou o loop aqui corretamente, que vai ser o loop de pesquisa de carries, como eu falei para vocês. Deixa eu mudar aqui. Eu vou desenhar aqui para exatamente como ficaria a configuração correta, para vocês verem que ele entregou algo muito perto do que seria o resultado final. E faltou alguns nodes, claro, de tratamento aqui no meio do caminho, mas são facilmente adicionados. Vamos dizer assim, qualquer pessoa com um conhecimento raso do N8N conseguiria fazer essas alterações aqui que eu estou fazendo. Aqui, ó, o resultado aqui do loop, a gente vai enviar aqui para o merge. E vamos lá, eu vou explicar para vocês o fluxo aqui e mostrar como faz total sentido o que foi. Ele criou o chat model e o output parse, que não é um problema, é facilmente configurado. E como eu já criei lá a documentação desses nodes todos, eu simplesmente abro a minha documentação, vou vendo a configuração na documentação que cada node devia ter e vou fazendo essa configuração. Mas a parte difícil, que é começar a arrastar os nós e fazer a lógica, já está aqui. Então vamos lá, olha aqui o HTTP configurado que ele me entregou. Vocês podem ver que aqui tem um erro, porque não precisa de autenticação, ele só precisa passar pelo header, e aqui a gente vai substituir. Vou mostrar todos os pontos aqui que faltou. Esses códigos aqui JavaScript que ele gera, normalmente eles vão precisar de uma revisão, que vocês podem ver que eu usei aqui o ChatGPT para fazer uma revisão do código, que não foi aqui, foi aqui, ó. Foi nesse outro chat. Para fazer uma revisão do código, algo bem tranquilo, bem rápido, para acertar. E outro ponto é aqui no system do agente. O system que tem lá na nossa documentação, aqui ele criou realmente como se fosse só o input recebido pela gente. Ele não botou o system aqui, mas o system já está criado, está na nossa documentação. Seria basicamente a gente aqui adicionar as opções, adicionar o system e já estaria funcional. Como está funcional aqui a versão que eu estou criando. Deixa eu excluir esse aqui e vou mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo. Olha aqui, ó. Já configurei o Gina. Nesse primeiro agente aqui, que eu falei para vocês, eu nem adicionei como System Message, eu adicionei... Tem muita coisa aberta aqui no meu computador, vai travar um pouquinho. Ele faz a pesquisa pelo site que eu mandei ele fazer e ele, um no-code trata os dados. Isso aqui foi tudo planejado pela IA e um pouco melhorado por mim, mas ainda na parte da IA. E ele me entrega o conteúdo do site em texto relevante, o nome da empresa
e também o telefone encontrado como input, e ele gera esse JSON estruturado. Eu gosto de trabalhar com JSON quando eu trabalho com IA, que é uma forma melhor de me organizar. Olha aqui, ó, ele conseguiu 2 números. Na verdade, não. Na verdade, ele conseguiu um número só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que eu acho que eu já estou encontrando algo para arrumar. Não, ó, os dois são os mesmos números. Beleza. Depois disso aqui, a gente vai pro gerador de carries, que é o agente que ele vai gerar realmente pesquisas. E agora eu estou trabalhando na melhora desse agente. O que eu estou fazendo para isso? Não é aqui. Eu peguei o system desse agente e pedi para a gente refinar junto aqui com a IA. Então, vamos testar aqui, vou testar com vocês esse novo prompt. Vamos configurar aqui. Uma lista de objetos, nome, João, cargo, gerente. Tá. Esses dados aqui seriam mapeados lá da nossa primeira parte, mas hoje esses dados aqui não existem. Vamos ver se ele roda mesmo com aqueles erros ali. Vamos lá, galera. Terminei de configurar aqui o fluxo. Eu já vou até mostrar para vocês o resultado, mas vamos lá. Essa aqui foi a última versão que a IA me enviou. Lembrando que aqui ela teve um problema no loop, que a gente poderia descrever, tirar um print aqui e mandar ali no tray explicando o problema que teve. Vocês podem ver que aqui ó, ela não conseguiu. Ela tem alguns problemas em fazer conexão com loop e com merge, como vocês podem ver. Então, tipo aqui, ó, esse loop, na verdade, seria aqui, ó. Entraria aqui. E daí, isso aqui também não sairia aqui diretamente no merge, ele voltaria para o loop, já que ele está fazendo uma série de pesquisas em carries. Só que esse fluxo aqui que eu demorei uma meia hora, 40 minutos para desenhar e mais uns 40 minutos para terminar de configurar ele teve um resultado muito legal. Eu fiz mais algumas alterações. Ele não tinha criado o System Message de forma detalhada dos agentes, então eu pedi aqui para ele criar. Ficou bem legal. Mas isso aqui eu até uma dica aqui para vocês. Se vocês estão usando MCP para fazer os JSONs, cara, pega a primeira versão, pega lá o teu arquivo de planejamento. Se precisar detalhar melhor o planejamento, isso é uma parte muito importante, então detalhe o máximo possível cada node antes de pedir para fazer o MCP e usa o teu planejamento como base para configurar realmente quando tu trouxer para cá. Esse fluxo aqui ele não mexe com o banco de dados, então ele foi um fluxo bem simples de configurar. E vamos lá, eu usei o GenAI, como eu tinha comentado para vocês, uh, e aqui a ideia é usar o GenAI junto com inteligência artificial para realmente criar uma inteligência na busca de contatos via scraping de empresas. Então aqui, ó, eu recebo o nome da empresa e o domínio como input nesse fluxo. Ele faz uma busca diretamente ao link do site. Essa busca aqui ela é limpa por esse código e ela é analisada
por esse agente aqui, que ele tem uma saída estruturada. Se ele receber e-mail, ele teria retornado aqui. No caso, ele retornou 2 números de telefone, nenhum e-mail, nenhum endereço. Perfeito. E o próximo agente aqui é o agente que ele é especialista em criar carries para buscar contato da empresa. Vocês podem ver que a forma como eu adiciono AI agents nos meus fluxos é realmente para adicionar inteligência real ao fluxo. Porque isso aqui muito bem podia ser uma série de regras de JavaScript, mas como uma série de regras de JavaScript conseguiria realmente pensar nesse tipo aqui de montagem de carry. Então, aqui ó, o system ficou um pouco extenso. Ó, Carry 1, porta de entrada, encontra a página de contato oficial, use o operador do site para máxima precisão. Carry 2, foque no LinkedIn para encontrar gestores de marketing. Carry 3, busque cargos C-Level. E Carry 4, use um Coringa para encontrar qualquer endereço de e-mail, domínio publicamente visível. Isso aqui é inteligências que ele aplica ali para fazer um search de forma mais inteligente no Google, no Bing, que é a plataforma que o Gina que usa para fazer essas buscas. Busque por documentos públicos e isso aqui foi um pulo do gato. Não me gerou resultado nesse caso aqui, mas olha que legal. Então, ele manda as carries. Eu fiz aqui, botei um nó split out que não tinha sido planejado inicialmente, mas é importante. Tem como configurar o agente para ele fazer já o split out, mas eu preferi manter assim. Ele dá esse split out, eu criei esse loop e ele busca cada carry e cada carry, o dado dessas carry é analisado por essa IA. Olha aqui, ó, ela recebe esses dados e ela tem um system aqui de forma organizada de como ela tem que gerenciar esses dados. E olha aqui, ó. Ela recebe os dados dessa forma aqui das páginas encontradas pelo Gina. E aqui no caso é um contrato. E aqui ela descobre uma série de informações baseado nessas páginas. Como aqui, ó, contatos encontrados, sócio-gerente. Aqui ele não conseguiu o nome do sócio-gerente, mas vamos ver os outros aqui. Olha aí, ó. A Barbosa na lista de TI, empresa confirmado falso, consultor de televendas, telefone dos consultor de televendas, financeiro Brasil Stream. Esse aqui foi um scrapping feito no Brasil Stream, que é um stream de rádio. Ele fez essas 5 buscas e no final vocês podem ver que aqui é um merge, mas facilmente podia ser só uma referência àquele node. Eu mantive, porque já estava aqui, na verdade, porque a IA pensou nesse merge aqui dessa forma. Nem fez tanto sentido, mas vamos lá. E daí retornou, eu fiz a agregação de novo dos dados. E aqui o agente consolidador é o agente que estrutura todos esses contatos. Realmente, talvez eu vou ter que melhorar essa parte aqui, porque a próxima fase seria cadastrar esses dados no banco de dados. Mas olha que interessante a forma como ele organiza os dados, os e-mails que a gente conseguiu coletar. Eu já tinha feito scrapping do site, desse site aqui, e eu não tinha conseguido a quantidade de contatos que esse scrapping aqui conseguiu. Olha, ele consegue nome das pessoas, Laura Velosa, equipe de marketing, confiança 0.7. E é muito legal, não sei se vocês já utilizam isso de output format, que é um JSON estruturado para a IA trabalhar e ela te entregar dados dessa forma aqui que vocês estão vendo, que realmente tem mais valor para uma análise aqui como essa que a gente está fazendo. Resumo da coleta. E aqui a gente botaria provavelmente um code depois para pegar cada dado aqui que tem realmente um e-mail ou um telefone, que é os únicos dados que a gente vai usar para fazer o cadastro desses dados no banco de dados.
E aqui, vamos ler. Foi realizada uma consolidação de contatos institucional oficiais com e-mail corporativo e telefones comerciais válidos da empresa Brasil Stream. Perfil no LinkedIn relacionados foram incluídos, porém sem contato direto e com status pendentes para validação futura. Contatos pessoais menos confiáveis foram mantidos como pendentes para futura validação. Não houve duplicidade. Eu já tinha feito scrapping, como eu falei, dessa página aqui, e eu não tinha conseguido essa quantidade de e-mail que eu consegui aqui, e eu não tinha conseguido. Eu tinha conseguido o número de telefone, mas não na quantidade que está aqui. Claro que depois desse scrapping aqui, a gente entraria para uma fase de validação desses números de telefone coletado. E-mail eu não faço validação, mas seria interessante. O interessante é pensar que esse fluxo aqui foi todo pensado e criado em 2 horas, usando o meu sistema de criação. Que eu vou fazer o jabá aqui, porque eu acho que eu entreguei, eu entreguei demais aqui nesse tutorial. Se vocês são especialistas no N8N e querem ter um processo profissional, caralho, meu site está ruim, tá demorando para carregar. Vocês querem ter um processo profissional desde a criação até colocar a tua ideia no mundo, até se tu tá pensando em criar um micro SaaS, mas tu acha muito complicado fazer a configuração de banco de dados, fazer a configuração de como tu vai manipular esses dados, cada fluxo que precisa ser criado, tem uma metodologia que se chama BIMED. Essa metodologia eu usei uma extensão dela para criar esse meu produto especializado em N8N, com todo o meu background dentro desse produto aqui, que vai te ajudar realmente desde o início do planejamento até tirar toda a tua ideia do papel. Para vocês terem ideia, eu já executei projetos muito complexos, como um micro SaaS de apostas esportivas, usando essa metodologia aqui, que é o sistema que eu uso para construir qualquer coisa, não tem muito o que falar. Então é isso aí, vai ser o primeiro link na descrição, esse meu sistema. Se tu gostou do conteúdo, curte e se inscreve aqui no canal, e obrigado por estar comigo aí até agora, e até a próxima.